Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e esse vídeo aqui vai ser uma espécie de resposta, ou melhor dizendo, um complemento, ou meu parecer em linhas gerais, a uma série de dois vídeos que o Homero fez sobre o problema da direita brasileira. Ele traz ali o caso mais simbólico da atuação dessa direita, que é personificada no cancelamento da candidatura do Ricardo Salles, que foi, né, um ministro do meio ambiente, salvo engano, foi ministro do Bolsonaro no governo passado, e ele chegou a ter 18% nas intenções de voto, mas não quis dialogar com o Centrão. Então, o PL foi lá e tesourou ele para então apoiar o Ricardo Nunes, atual prefeito da cidade de São Paulo. E ele se orgulha muito de não ter se vendido. Ele prefere perder de pé do que ganhar de quatro. Só que é o que o Homero explicou ao longo de todo o vídeo, que na prática ele, pelo seu grande altruísmo, né, o orgulho paladino, ele acabou com a cidade na prática. Se ele é tão bom assim, muito bem, ele entregou então a cidade nas mãos de duas pessoas que ele não considera qualificadas. Genial. Mas tudo porque ele não queria dialogar, fazer o jogo político com o Centrão, que é quem manda de fato no país. E ele também apresenta uma outra questão, que é o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Isso aí é uma alucinação em graus tão esquizofrênico que é difícil de entender, a não ser pela lógica do faz o Pix aí. Que basicamente, beleza, você vai pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, e aí? O Lula vai indicar mais um novo ministro? Trust the plan? É novamente esse papo? A gente vai fazer o quê? Derruba o Alexandre de Moraes em 72 horas? Então, assim, essas revoluções dentro das quatro linhas não tem pé nem cabeça, são, assim, basicamente discursos para manter um certo setor da militância mais lunática engajada, mas não tem efeito prático nenhum. E aí que vem o problema dessas retóricas, ou paladinescas, como o do Salles, ou então amalucadas, como o do vamos pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, é que o Homero apresenta a lógica da mola, né? Você vai lá tensionar e aí o sistema vai repelir você, ele vai pular para cima de você. A mola vai se expandir porque você pressionou ela. Então ele apresenta uma sustentação do governo Lula e uma atuação da direita em campo político. Então, a esquerda, para voltar ao poder, topou jogar o jogo político. Acho que de maneira até desmedida, né? Entregaram tudo para não ter nada. O que se assemelha muito ao que foi o governo Bolsonaro na parte 2, né? Porque na parte um era o general Heleno se gritar pegar centrão, e na parte 2 era ele entregando tudo, fundo secreto, vai, e não ganhou nada em troca dessa abertura do governo a todo o centrão. Então ele não soube barganhar. Tem uma palestra que eu gravei e postei aqui no canal do Aldo Rebelo, quando ele veio aqui na minha cidade, a qual eu acho que é uma das frases de maior sapiência política sobre o Brasil, que é: o centrão pode ser um ótimo aliado se você for forte, mas ele vai te escalpelar se você for fraco. E aí ele, naquela época, ele estava na prática dando uma debochada do governo Bolsonaro, né? Ou seja, se você tiver projeto e tiver visão política, você consegue colocar o centrão nas suas amarras, cedendo, mas direcionando. Agora, se você não tem projeto nenhum, você não sabe o que quer e nem sabe como fazer, aí você vai acabar igual o Bolsonaro e atualmente igual o Lula, que não tem força nenhuma, ele só está cedendo, cedendo e cedendo. E eu gostaria até de comentar também o enfraquecimento do governo Lula entre as esquerdas, que é uma coisa que eu estou vendo muito forte nos meios sindicais. Eu acompanho, por exemplo, as discussões do Sindicato dos Metalúrgicos aqui da minha cidade, e é generalizada a oposição ao governo Lula. E olha que não é gente de centro-direita, não. É nego do PSTU, puto com o governo. Não que isso seja algo muito novo na nossa história, mas nessas proporções que eu tô vendo agora, de não brigar
a portas fechadas, é ser um negócio público mesmo, é um evento que eu considero novo, assim, de forma tão generalizada. Então o governo Lula está se desgastando por estar sendo um governo fraco. Então está sendo engolido por esse centrão, tal como o Bolsonaro foi. Mas ele soube fazer o jogo nos seus 2 primeiros governos, conseguiu resultados políticos relevantes para a consolidação do PT em cenário nacional nos anos 2000, mas, de toda forma, acabando aqui esse nosso parênteses aqui sobre a situação do governo atual, a gente tem uma sustentação do governo Lula 3 que se alicerça nas suas bases esquerdistas de fato, nos sindicatos, nas panelinhas universitárias, nas bolhas a qual eles têm um domínio quase que hegemônico. E essa aí é a base, né? É a base, o núcleo duro da esquerda que se constituiu dos anos 70 para cá. O segundo conglomerado é um conglomerado que eu considero ele um tanto quanto misto. E até há relações muito complexas nesse segundo setor, que é a mídia democrata. Então, são os jornalistas em geral, a qual acho que desde 2015, 2016, a gente se acostumou a reduzir tudo a uma patota esquerdista. É verdade, mas qual é a tendência dessa patota esquerdista? Porque ali há uma confluência entre sujeitos que saíram de campos dominados e até influenciados por uma esquerda nacional. Como eu disse, a esquerda domina as universidades públicas do Brasil hoje. Tem um rígido controle do campo acadêmico, universitário. Então, é natural que muitos jornalistas saiam desse meio, ou seja, são oriundos de uma esquerda nacional. Só que os lobbies financeiros que de fato estruturam a mídia a colocam como subordinados, às vezes até de forma direta, do Departamento de Estado norte-americano. Então, é uma mídia literalmente comprada para fazer ecoar a mesma propaganda democrata que se tem nos Estados Unidos aqui. Hoje eu acho que um dos retratos mais engraçados disso foi o processo de sobrevida da Globo, que sai de uma mídia controlada pelo regime militar, passa por uma mídia governista de ocasião e meio que no governo Bolsonaro ela teve que entrar numa rota com muita força de se aliar com os capitais internacionais, de aderir a toda a agenda democrata, de estreitar os seus vínculos de forma nunca antes vista na história da própria Globo com esses órgãos internacionais. Então, é uma mídia propagandista do programa democrata dos Estados Unidos. Então, é uma mídia que ela depende financeiramente do capital externo, ao mesmo passo que os seus elementos são oriundos de centros dominados da esquerda nacional. Então foi essa liga que possibilitou a conversa entre esses dois setores, né? E só que tem aquela coisa, né? Eles são esquerdistas, mas se porventura o Lula tomasse alguma postura mais alinhada com o que a gente chamaria de esquerda dos anos 50, que tem aquela pegada mais até falhou a voz aqui, nacional estatista, ou seja, ainda assim falar sobre justiça social, sobre assistencialismo, etc., mas buscando estrangular o capital estrangeiro para financiar projetos 100% nacionais, tal como a gente viu muito forte com o João Goulart, por exemplo, o Jango. Essa mídia democrata ela não estaria batendo tantas palmas para o governo. Então, a forma de criar esse acordão, essa aliança, dependia do esvaziamento da postura e da atividade política das esquerdas nacionais. Ou seja, a gente viu, estamos assistindo ainda, né, um processo que está se consolidando de desnacionalização das esquerdas definitivamente, coisa que já havia acontecendo desde os anos 60, né? Só que agora de forma mais declarada, de forma americanizada. Então a esquerda brasileira se tornou um grande satélite do Partido Democrata. Não existe mais aspirações de reformas de base, quanto mais de um comunismo ou qualquer coisa do gênero, é simplesmente uma esquerda de lacrada. É a esquerda que
que fala dos discursinhos ali do progressismo social, agenda woke, e aí se alicerça na política prática em um Estado parasitário, um Estado clientelista para a classe política e extremamente burocrático para as classes produtivas, o que nos leva ao terceiro pilar de sustentação do atual governo Lula, que é o Centrão. Só que, como eu disse, é o Centrão lidando com um governo fraco. Então é o governo que está cedendo, ele está usando a sua base de apoio, que é aquela esquerda que a gente falou que é o primeiro pilar, para existir. Tá ali, ó, tô no jogo, tô no jogo. Mas na prática, o estar no jogo do governo Lula é se prostrar completamente nas políticas oficiais à agenda democrata e se prostrar no submundo da política, né, na política real, na praxis da política, ao Centrão. Então, é um entrega-entrega. O Centrão só quer o seu pirão, primeiro, enquanto a agenda anglófila, norte-americana, cá, obriga o governo a ter uma postura mais burocratizante, um Estado mais pesado, as classes produtivas, a classe média e afins, para ter alguma popularidade. Busca comprar as classes mais baixas com benefícios nedóticos, né, os assistencialismos aí que nós temos, mas na prática, na política profunda, a sustentação da economia brasileira se manteve naquele tripé estipulado lá com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele, no aniversário, né, dos 40 anos do falecimento de Getúlio Vargas, ele foi lá e falou assim: esse é o fim da era Vargas. E aquele tripézinho neoliberal que ele levantou está sendo perfeitamente preservado pela equipe econômica do atual governo, com o Haddad na cabeça de lança, e o Haddad sempre foi uma figura dos mais moderados dentro das alas mais radicalmente esquerdistas do PT ali. O Haddad é quase um PSDB dentro do PT, né? E houve uma preservação de grande parte da equipe econômica do governo Bolsonaro. E aí a gente está falando de Banco Central, enfim. Esses setores que estão mais umbilicalmente ligados a compromissos com os fundos financeiros internacionais. Então, diversas políticas precisam ser impostas para que a confiabilidade do país continue a atrair os capitais estrangeiros. Então, assim, há uma tentativa de manter a imagem popular do presidente através dos programas assistenciais, há uma tentativa de manter a governabilidade entregando toda a vida administrativa do país ao Centrão, sem nenhuma contrapartida prática, e ao mesmo tempo as finanças públicas estão entregues ao Departamento de Estado norte-americano, junto com as discursivas a respeito do debate público social. Então a gente está vendo uma total entrega, um semicolonialismo flagrante em área econômica. A gente está vendo o avançar de uma agenda que busca a polarização e a divisão da sociedade para que não haja unidade, para que projetos futuros se consolidem, projetos de face realmente nacional, e ao mesmo tempo, no que diz a vida diária da praxis política, está entregue ao Centrão sem nenhuma contrapartida. É um governo fantoche, ele não tem nada para fazer ali. E aí vem a questão da direita, a oposição. A direita não está brigando nem com os setores esquerdistas nacionais, não está tendo um combate no mundo acadêmico à esquerda, não está tendo um combate em tentar recuperar os sindicatos a uma visão não petista, não esquerdista, não tá rolando isso. Então, assim, as bases da esquerda nacional estão lá, eles não conseguem se expandir, virou meio que um clube do Bolinha, estão perdendo cada vez mais expressividade, e aqui o que mais me preocupa é que dos anos 30 para cá a gente consolidou as bases sindicais. A ideia central do nacional-estatismo, vamos colocar assim, que seria essa força perene, mesmo com diferenças ideológicas que vai de Getúlio a Geisel, o que nós vemos é que sempre houve uma tentativa de, tirando aquele interregno liberal ali no começo do regime militar, mas de tentar empoderar o trabalhador, tornar o sindicato uma força de barganha realmente relevante. Então, tentar amortizar
essa questão social do trabalho através de elevar a parte mais fraca para sentar na mesa e tentar ter um mínimo equilíbrio político para a barganha das condições da classe trabalhadora. Só que, a partir do momento que a gente adere à financiarização da economia, a partir de 94, com o FHC, e esse modelo de economia é preservado, o que nós vemos é justamente a perca de representação do trabalhador crescente por parte dos sindicatos. Não só porque eles encontraram outras formas de subsistência, né? Então eles começaram a ter muito mais aquela faceta de sindicato picareta, com mais ênfase e realmente descompromissado das lutas sindicais, mas mais do que isso, a classe trabalhadora está cada vez mais pulverizada e cada vez mais não formalizada. Ou seja, a gente está num contexto onde a força de trabalho se torna cada vez mais anárquica e incapaz de fazer frente às forças que controlam os meios de produção. Um discurso bem comunista aqui. Só que mais do que isso, o modelo capitalista passou por grandes metamorfoses. Se você considera como era a gestão de uma indústria, por exemplo, no começo do século XX, e olha para uma mega corporação de hoje, é muito difícil você combater ela. A começar que, por um lado, a gente tem o enfraquecimento das estruturas sindicais, o apodrecimento de muitas delas também. Só que mais do que isso, antigamente o dono de uma indústria tinha uma cara. Olha, aquele sujeito lá, vamos cobrar ele, vamos fazer pressão. Aquele lá é o patrão. Hoje, exatamente, quem que você faz pressão contra uma multinacional? Um CEO? Um encarregado? Quem que é o chefe desse negócio? Ah, tem 70 sócios majoritários. Ué! Então, assim, se tornou um capitalismo de uma face cada vez mais oculta, mais complexa de se combater. E aliado com a pulverização da classe trabalhadora, foi pro ralo todo esse poder sindical, né? Então a gente tem uma mudança que é gritante, porque, querendo ou não, os trabalhadores ganharam muito poder da década de 30 até a década de 70. Ali foi o ponto em que a classe trabalhadora tinha meios de barganha. E a esquerda conseguiu cooptar esse setor. Mas a partir do momento que ela cooptou, ela conseguiu enfraquecer ele sistematicamente até cair na irrelevância, que é dos dias de hoje. Então, assim, essa questão sindical precisa de um diagnóstico próprio, se isso é positivo ou negativo. E, assim, o ponto que eu acho que pra gente voltar à discussão é que a direita não está interessada em disputar os pontos a qual a esquerda tem como base de atuação, que é as classes falantes e a classe trabalhadora. A direita não tenta dominar esses espaços. Até porque ela tem um discurso liberal, que é essencialmente contra o trabalhador. Então ela não tem nem cara para chegar num sindicato, porque ela odeia a própria ideia de organização dos trabalhadores. Mas, de toda forma, a gente não tem um ataque incisivo contra a mídia democrata. A forma mais, como é que eu posso dizer assim, incisiva de combate a essa mídia democrata é falar assim, a mídia é mentirosa. É por isso que a gente quer um governo republicano para fortalecer aqui as mídias alternativas. Então, assim, ninguém vai para o centro da questão, que é justamente esses laços umbilicais de cunho geopolítico, geoestratégico, a qual os Estados Unidos criou aqui no país. Pelo contrário, as formas de oposição é tentando favorecer o outro lado para ver se financia os grupos de direita aqui também. A questão central, que é o imperialismo, eles não batem. Então, assim, na prática, eles não estão focando a artilharia e não tem nenhum projeto de atuação real para combater essa mídia subordinada aos Estados Unidos. Porque a própria aceitação desse diagnóstico já seria problemática para essa direita, que teria que dizer claramente que os Estados Unidos é um agressor frontal do Brasil, é um inimigo geopolítico, a qual é necessário estratégias para se proteger contra ele. Só que isso é um problema, então é melhor falar assim, não, a China comprou a Band. Como se fosse a China que estivesse fazendo oposição à direita brasileira o tempo inteiro, entendeu? Então existe também um certo delírio do próprio diagnóstico, porque a realidade é que a nova direita do Brasil nasceu maculada. Ela nasceu com traços sionistas, com traços
umbilicalmente ligados ao liberalismo. Então até hoje você vai ver esses caras de direita, eles ainda estão falando sobre Estado mínimo, sobre privatiza tudo que melhora. Então assim, é uns caras que não conseguiram refinar em nada a intelectualidade do pensamento do que a gente chama de nova direita de 2016 para cá. São essencialmente gente parada no tempo que estão presos basicamente a encantar a vovô no Zap para pedir pix. Não existe um esforço real ali de consolidar esse projeto, aperfeiçoar ele. E aí vem o último ponto, que é o maior traço da imaturidade dessa direita que nasceu, né? E, ironicamente, eu diria que, com exceção do Bolsonaro, toda ela é extremamente burra. Porque eles estão tão preocupados em manter o discurso estreônico nas redes sociais de eu combato o centrão, eu combato a esquerda, não sei o quê, e não percebe que quanto mais ele bate no centrão, o centrão não tem lado, irmão. Mais você está empurrando ele para a esquerda, dando governabilidade para o governo Lula. E enquanto você bater nele, você nunca vai assumir de volta o poder. Porque o centrão é o sistema nas suas entranhas nacionais. Eu sempre digo que o Brasil tem dois deep states. O deep state fisiológico, no sentido de que diz respeito àquela realidade das nossas províncias, do interesse da política prática mais elementar, ou seja, o cara que quer construir uma ponte lá no estado dele para ganhar mais votos, mas nisso ele quer também passar uma parte do dinheiro dessa construção para o bolso dele. Esse é o centro que realmente governa o Brasil na praxis. Só que por baixo dessa estrutura da superfície que nós vemos, que é o prefeitinho levantando obra aqui, o deputado falando que levou verba para lá, mais profundamente nas engrenagens da estrutura, na maquinação das finanças brasileiras e no domínio do discurso público, está o poder internacional, que é o poder que conseguiu escravizar o Brasil através da dívida. Então, esse poder, os credores da dívida conseguem impor ao Brasil diversos pacotes, cases econômicos, a qual nós temos que adotar para conseguir a busca de mais crédito lá fora. E aí eles conseguem delimitar como as nossas instituições vão funcionar. E, evidentemente, eles fazem isso para aprofundar ainda mais a dependência brasileira do capital externo. Então, eu diria que são esses dois deep states que nós temos. Esse segundo, não tem como trabalhar com ele. Esse segundo é o que a gente tem que dar calote. Agora, o primeiro dá. Em um sentido emergencial, se o foco tem que ser, meu inimigo tá no poder. Tem esse cara aqui que ele não tem lado nenhum, é só um mercenário. Pega o mercenário, derruba seu inimigo e depois você vê o que você faz com esse mercenário. Assim, existem formas de gradualmente acabar com o centrão. Radicalmente não vai rolar. Porque ele só vai pular pro outro lado, o outro lado vai falar, vem cá, companheiro, vamos prender todos os veinhos que estavam lá no dia 8. Então assim, a estratégia mais burra possível é você antagonizar o centrão. Porque é aquele exemplo que o Homero deu da mola. Você vai pressionar a mola aí, o que você acha que vai acontecer como causa, qual que vai ser a consequência de você apertar a mola? Ela vai se expandir depois. E aí o pêndulo vem e vem forte. E aí você perde. Então assim, se a direita tivesse... E você não precisa fazer grandes análises políticas para constatar isso. Se você olhar para qualquer momento da história do Brasil, vai estar muito evidente que o que comanda, ou melhor dizendo, o que dá as bases para comandar o país é o centrão. Eu colocaria o centrão não como, vamos lá, analogias com um capitão de um navio. Nos últimos debates não deu muito certo essa história do capitão, né? Mas vamos lá. Se você tem um navio, o centrão não seria o capitão desse navio. O centrão seriam a galera ali que fica no convés, que faz a manutenção desse navio, que faz a viagem acontecer. Só que eles não dão um direcionamento, a ordem para onde o país tem que ir. Eles estão ali à disposição. Querem o seu pagamento também. Só que eles não querem ser o capitão. Então fica a cargo da esquerda ou da direita com seus projetos
tomar esse lugar. Mas se você chegar lá e querer acabar com esses caras, eles vão fazer um motim e te derrubar. Então o negócio é, você vai ser o capitão. Você vai dar o direcionamento, o fim último para onde você quer levar a política. Só que não tem como você antagonizar esses caras. Pelo menos enquanto você não tiver ali estruturadas forças mais importantes do que eles. O que eu considero bastante difícil. Porque estes sujeitos vêm da política real do Brasil. Então eles realmente representam interesses de diversos prefeitos, de diversos grupos de pressão, de regiões. Então, não sei se é possível fazer frente a estes grupos. É muito melhor domesticá-los e garantir o desenvolvimento nacional. E aí vem a questão. O fim último vai depender do capitão que consegue chegar lá no mastro, né? Então, assim, qual que é o fim último da esquerda? Eu não sei. Eu não sei mais as propostas da esquerda. Porque ela ainda tem um semblante de um histórico onde existia uma defesa do desenvolvimento com um estado motor, um estado de bem-estar social, para ali e para lá. Mas ela já chegou no poder 3 vezes de 2000 para cá e ela não fez nada. Na prática, ela só governou com o Centrão. Foi como se ela se juntasse ao Convés ali e não fizesse nada. A direita, querendo ou não, ela tem um direcionamento claro. Um direcionamento horrível, mas um direcionamento claro. Vamos integrar o Brasil na divisão internacional do trabalho. Então vamos lá, vamos privatizando, vamos pagando os juros da dívida, vamos... Na prática é isso. É a entrega do país, né? Porque se não tiver Estado, tudo funciona muito bem. É o eterno romantismo ao Reagan e a Thatcher. É um projeto extremamente tosco, mas você ainda encontra ele, né? Você ainda vê ele na prática, pelo menos tentando ser feito. Pois bem, eu acho que se a direita quiser realmente ir para frente, passa pelo processo de começar a combater e minar principalmente a mídia democrata, e aí, primeiro com discursos incisivos e uma vez no poder atuando radicalmente contra, e aí é pegando concessão mesmo de emissoras, ou então influenciando politicamente lá dentro para você conseguir tirar pessoas de cargos chefes, é você ou derrubar esses meios de comunicação ou se apropriar deles. Não tem meio termo aí. E você só vai conseguir fazer isso tendo governabilidade do Centrão. Só que daí você tem que ter direcionamento. Fala assim, ó, eu vou liberar o Ministério X, sei lá, a pasta Y, mas vai ter que votar no projeto. Vai ter que engolir, vai ter que ser. E aí a base da esquerda, naturalmente, ela tá tendente à desorganização. A esquerda tá perdida, ela não conseguiu se reformular. Então o envelhecimento das bases que consolidaram o PT não conseguiram germinar um novo caminho para a esquerda num cenário moderno. Então ela não sabe exatamente para onde ir, e o que está despontando é que ela vai mais para um lado do PSOL. Só que o PSOL ele já tem uma característica extremamente democrata, que é ser muito mais popular em centros urbanos, com uma classe média alta, mais cosmopolita, e tendo muita pouca presença nas classes mais baixas. O que seria engraçado, porque a esquerda dos anos 70 e 80 se consolidaram pensando no inverso, né? Ou pelo menos fazendo de forma mista. Captura a academia, mas a gente tem que fazer coisas que atendam diretamente o velho conservador lá do interior do Ceará, que atendam sei lá, cara, a casta baixa lá periférica do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eles construíram um discurso mais voltado às classes baixas. Eles queriam pegar a base da pirâmide. Enquanto a esquerda contemporânea, ela só dialoga pro meio para cima. Então, vai ser um fim meio estranho para a esquerda. Eu não vejo muitos horizontes para ela, para ser sincero. A não ser, é claro, e aí é dentro do jogo eletrônico Minecraft, que ela adote logo o discurso democrata e não precise se preocupar com eleições. Que, assim, magicamente,
mesmo sem votos, essa esquerda consiga ganhar eleições, entendeu? Assim, se quem contar der a vitória para elas, mesmo elas sendo opostas à grande população brasileira. É uma realidade que dentro do jogo eletrônico Minecraft pode ser que venha a se concretizar. Não sei. Estamos numa democracia liberal, onde, né, o que menos importa é a verdade. Então eu nunca excluo essa hipótese. Agora, o que eu vejo que é necessário para um caminho positivo para o Brasil? Por que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando de dois futuros distópicos, onde ou é um governo que se ajoelha à bandeira de Israel e entrega as finanças ao mercado internacional, ou eu estou falando de outro governo que se ajoelha à bandeira do arco-íris e entrega as finanças ao poder internacional. Na prática, a gente pode dizer só que a direita é a marcha lenta dessa revolução, porque, em teoria, eles não apoiam o assassinato de bebês no útero das mães. Mas é o único traço distintivo que eu consigo colocar entre essas duas forças, sendo bem sincero. Agora, um good ending, ou seja, uma possibilidade de um futuro legal, é que seria aproveitar a esquerda nesse momento de fragilidade, onde ela se junta ao centrão, mas não consegue ter orientação para dominá-lo, e ao mesmo tempo a direita continua se negando a se juntar ao sistema para continuar com a sua imagem de outsider. Nesse cenário, seria um momento muito bom para a consolidação de um projeto nacional que tivesse como fim último o desenvolvimento, que seria o bem das famílias para o nosso país, ou seja, uma plataforma desenvolvimentista em campo econômico e conservador em campo social. Isso é, uma afronta geral à agenda woke e fortalecimento de todos os ditames da nossa moral tradicional, nacional, né? Então isso dialoga profundamente com a classe média, com as classes baixas, com o grosso da sociedade, um fortalecimento das famílias, políticas sociais, pega todo o contexto de assistencialismo, que o neocon olha e fala, coisa de vagabundo, não sei o que, não sei o que, tira simplesmente do critério da pobreza e direciona ao critério das famílias. Se você conseguir focar em um governo desenvolvimentista, com um estado de bem-estar social, mas voltado às famílias e não ao clientelismo, isso pode ser facilmente aceito, porque aí haveria uma concepção de justiça e de bem-estar da sociedade nesse processo. É fácil você conseguir trazer empreitadas que partem, por exemplo, de uma cooperação entre Estado, iniciativa privada ou propriamente do Estado, ao conservador médio do Brasil, porque ele não é verdadeiramente liberal. Só que, de tal forma, o Estado foi cooptado por oligarquias burocratizantes que só agridem a classe média e as forças produtivas, que ele começou a raciocinar que a natureza do Estado é essa. Ela é essencialmente mal. Não existe um Estado nacional que te represente. Só que uma vez que isso se apresente, ele volta ao seu status quo natural. Não à toa que esses mesmos caras que falam que o Estado é muito mal, falam assim, no regime militar era bom, né? E tinha um Estado nacional que tendia a te favorecer. Então, assim, se a gente conciliar essa pauta e de fato mesclar, e eu acho que é indissociável uma coisa da outra. Enquanto você não tiver uma economia que favoreça as famílias, é natural que a gente tenda à sodomia, ao descrédito moral, à destruição, ao colapso econômico. A gente vai acabar sempre em meios de dinheiro fácil. Enquanto a gente não tiver uma propaganda massificada de defesa de valores conservadores para estimular famílias e políticas desenvolvimentistas que favoreçam projetos nacionais empreitadas aí, ajudar de fato os nossos empreendedores com disponibilidade de crédito e bases, ou seja, aumentando a nossa infraestrutura, melhorando tanto de transportes e logística como a nossa oferta de energia, a gente precisa baratear esses custos. Enquanto não tiver um Estado que tome esses riscos, porque a gente é um país periférico, sem poupança, então esse tipo de empreitada depende do Estado, e sem ele não tem como a iniciativa privada nacional prosperar de verdade,
Então assim, vocês entendem como uma coisa está imbricada na outra? Aí que tá. Se eu chego pro Centrão e falo que, meu projeto político vai acabar com você, eu não tenho chance nenhum de fazer um acordo com ele. Mas agora, se eu tô num governo, chegou assim, ó, é o seguinte, o meu projeto é esse aqui. Eu quero fazer esse mapa ferroviário aqui pro Brasil, ó, cortar lá do norte ao sul, de leste a oeste, para ali para lá. Vai falar, e o que você me dá? Tá. Vamos fazer o seguinte então. Você fica com uma secretaria aqui e o seu partido vota a aprovação do orçamento para fazer isso aqui. Beleza? Beleza. Fim de papo, vou fazer os projetos. Os projetos vão objetivamente ajudar o resgate da economia real do Brasil. A gente vai ceder uma parte ao Centrão, mas bem-vindo à democracia, amigo. Então assim, se Deus quiser num futuro distante, ou não tão distante assim, espero eu, a gente consiga voltar às rédeas de um estado novo da vida? Talvez. Mas enfim, se a gente tiver que atuar dentro das 4 linhas, é o único jeito de resgatar essa conciliação do conservadorismo social e do desenvolvimentismo econômico e imbricá-los, porque um depende dos outros. Para existir uma sociedade tradicional, é necessária uma economia que propicie a subsistência das famílias. E não tem como fazer isso com um monte de lobby de empresas estrangeiras aqui dentro, com a escravidão dos juros da dívida. Não tem como fazer isso. Então é totalmente excepcional, é totalmente importante a gente ter uma visão que ela não se limite apenas aos marcos de capital público, capital externo ou interno, que não se limite apenas à dualidade público-privado, mas que busque a cooperação dessas forças para alcançar o fim último, que é a prosperidade econômica, o desenvolvimento real do país. E a gente está num momento interessante para uma corrente como essa, por conta do cenário de desdolarização das economias. Por exemplo, no passado, um calote à dívida, um calote ao FMI, era complicado, né? Porque era o único lugar que a gente podia recorrer a crédito. Em um cenário de ascensão dos BRICS, a história é outra, entendeu? Eu geralmente sou contra o recurso a capital externo, mas num cenário em que seja possível tomar uma dívida, com, principalmente barganhando condições favoráveis às capacidades de pagamento do país. E mais do que isso, que sejam dívidas que não tenham como contrapartidas a obrigação de adoção de medidas políticas, como o FMI faz. E mais do que isso, a gente possa gastar esses empréstimos livremente, ou seja, a gente pode utilizar esse capital que a gente pega externamente para a nossa indústria de base, para realmente, vamos dizer assim, financiar o nosso processo de soberania completa contra a dependência desse mesmo capital, isso seria muito interessante. Hoje, a ascensão da China pode vir a representar uma possibilidade de acessar esses capitais. Digo isso porque, dependendo de quão firme seja esse processo de resgate da industrialização, de desfinanciarização da economia, a gente vai acabar batendo com um problema que é a falta de poupança nacional. Então a gente não vai ter dinheiro propriamente para conseguir levar à frente todos esses projetos só com capital nacional. A gente vai encontrar um ponto que a gente vai estar amarrado. Então a gente precisa, inclusive, analisar essas variantes geopolíticas para pensar como atuar e como financiar esse projeto de maneira sadia para que não acabe igual o regime militar, sai contraindo dívida com qualquer um e depois você é amarrado por essa própria dívida, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Mas aí já são outros tópicos já. Eu acredito que esses são os 3 caminhos e, bom, só para concluir aqui, acredito que o meio seja justamente esse nacionalismo mais consciente da necessidade de, como é que eu posso dizer, coadunar com o Centrão. Colocar ele para dentro das suas hostes para então colocá-lo sobre uma coleira e orientar para onde o país vai. É assumir a posição de capitão do navio de fato. Direcionar, fazendo concessões, mas direcionar o fim último a qual você quer alcançar. Acredito que o nacionalismo tem essa capacidade porque historicamente ele teve essa capacidade. A causa da nação, nas suas mais diversas faces,
sempre triunfou porque ela era o fim último. Então, assim, a independência deu certo, conglomerando setores liberais radicais, com pequenas representações lusitanas descontentes e afins, amarrando toda essa galera de elites regionais e afins num balaio só, porque os cabeças do processo da independência sabiam que o fim último era o quê? Consolidar a soberania do Brasil. Pronto. Concessão tiveram muitas, mas o projeto chegou à sua consolidação. Ah, depois tem o projeto dos Saquaremas do Império, a mesma coisa. Ele fala assim, ó, vamos pacificar a vida pública do país. Então chama aqui esses oligarcas de cada região, chega esse negócio de deflagrar insurreições, guerras civis aqui dentro, e vamos focar no desenvolvimento e consolidação do Estado Nacional. E eu acho que a questão do Estado Nacional foi a principal herança dos Saquaremas, né? Houve um início de industrialização, houve tarifas alfandegárias, houve o refinamento das instituições de Estado do Brasil, a consolidação do Estado Central para a supressão desses localismos perigosos, e o Brasil sobreviveu inteiro todo o seu período imperial. Chegou a República, a mesma coisa se deu com Vargas. Chegou ao poder, tá lá o café. São as elites que você depois, mas eles são a vida econômica do seu país. Então, ó, senta aqui, vamos pensar como que a gente defende a produção de vocês aqui no meio desse contexto de creche da Bolsa. Vamos colocar políticas de defesa do café, e nisso ele foi construindo outras elites, elites industriais, outras elites exportadoras, mas que não fossem apenas de café, diversificou as produções, que gradualmente substituiu essa dependência desse centrão. Qual que foi o fim último, no caso da era Vargas? Alcançar a modernização do Brasil, a siderurgia, a indústria pesada, a indústria de base para cá. Conseguiu, dialogando, ajeitando aos poucos, manobrou esse centrão para alcançar o seu fim último. E no fim, Vargas ainda conseguiu fundar até a Petrobras, o que seria impensável em termos políticos, quando você olha para, sei lá, o início dos anos 30, por exemplo. Então, assim, o Brasil ele sempre teve essa característica de que o que nós conseguimos fazer de fato é conciliando com o centrão. Só que você tem que ser a ponta da lança, você que tem que direcionar o caminho. Você não pode se deixar ser cooptado, senão eles vão pegar tudo de você e não vão te entregar nada. Então tem que ter pulso firme, direcionamento. Pois bem, esse foi o vídeo, ficou um pouco grande, mas eu espero que eu trago algumas colaborações aqui para vocês. Enfim, não se esqueçam aí de deixar o gostei, deixar um comentário, se inscrever no canal. Cogitem que ser membros aqui do canal, tem um clube de membros aqui que tem alguns vídeos exclusivos e que eu aprofundo mais essas discussões também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo live, falou!